Essa lei, hoje já falamos de lei, já falamos de norma, Código do Processo Civil, jurisprudência, doutrina, questões inclusive afeitas à matéria do direito, que inevitavelmente estamos presos, né? Quem é contador vai estar lá agarrado com as 6.404, demais legislações, parte fiscal de cima e embaixo, até porque vigora no Brasil a legalidade, porque ninguém faz ou deixa de fazer alguma coisa, senão por força de lei. A regra geral é essa. Bem sabe que estamos carecas de saber isso. De fato, alguns aqui, né, carecas mesmo. Mas o fato é que essa lei inexorável ao qual eu me refiro é a lei de Murphy, né, que é muito afeita a nós contadores. Por quê? Até ontem minha garganta estava mais ou menos ruim. Aí hoje, eu amanheci um pouco rouco, já perdendo a voz. Estou aqui naquela base daquela pastilha Benalete, lei de Murphy. Tem alguns colegas aqui da UFES. Há um bom tempo atrás eu fiz prova para professor substituto lá na universidade. Contar a história rapidinho. Quem é o colega aqui que gostava de contar a história? É você mesmo. Isso, pelo menos já tem alguém adepto. Não sei se você vai gostar das minhas, mas enquanto a voz não some. E aí, a prova era simplificada lá para o professor substituto da UFES, era uma prova de títulos, depois você tinha uma prova prática em que te davam um assunto, você tinha que desenvolver uma aula para os 3 professores da banca avaliadora da Universidade Federal do Espírito Santo. No dia da prova prática, que você ficava mais ou menos 40, 45 minutos falando para a plateia lá na UFES, adivinha quem amanheceu pouco? Eu. Lei de Murphy. Fiquei na UFES um tempo, depois fiz uma especialização lá, que eu citei ali. E nós fizemos um bom trabalho científico, eu escrevi ele lá num congresso de auditoria em Fortaleza e fui classificado para apresentar. Adivinha o que aconteceu no dia de apresentar? Rouquidão, lei de Murphy. Eu acho que é emocional. A colega anterior, ela não está aqui, ela até fez assim, a abordagem, muito embora ela fez a ressalva que não era espiritual, mas algo mais holístico, talvez eu deva olhar isso, né? Em um fundo emocional. Mas já é para eu estar acostumado, né? Mas adiante, eu vou voltar à lei de Murphy. Então, o nosso tema são as novas normas de perícia. Embora a gente ganhe o nome de perito, eu vou fazer algumas ressalvas. A primeira delas, e vocês já estão enjoados de ouvir, que está aqui é a opinião minha, tá? Se tiver algo certo, o crédito é meu. Se tiver errado, também. Não tem nada a ver com o CRC, com os autores, as interpretações, tudo de meu. Tudo lei de Kate, é tudo meu. Então, eu vou traçar alguns pontos aqui que vai ser bate-papo. Se a gente parar para estudar normas beirando as 17 horas nesse evento, vamos dormir, até porque palestra, alguém falando de forma ativa, você de forma passiva ouvindo, a absorção entre 15% a 20%. Né? É claro que aqui estamos falando de profissionais e tal, os eventos voltados para a perícia são poucos, pelo menos aqui no estado são bem raros, cursos também. Mas então, são detalhes que eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha visão. E é bom que vocês concordem, é bom que discordem também. Que pode ser que algo escape a minha visão aqui, eu esteja enganado. Vamos adiante. Então eu vou falar um pouco do nosso cenário atual, porque a nossa profissão contador, e naturalmente o perito, derivado dela, próximo dela, né, se um não for conhecedor daquele, não tem como se desenvolver o trabalho. Ela modificou, não adianta ficar papagaio repetindo as modificações, né, o futuro, ele já chegou há muito tempo. Né? Meados lá, início de década, início dos anos 2000, era comum ainda, você ia a alguma empresa e achar lá a máquina de datilografar. Né? Esses dias meu filho ficou extremamente curioso e achou bacana, foi a primeira vez que ele viu uma. Né? Naquele ano 2000, naquela década pelo menos, imperavam os famosos DX2, eram o supra-sumo dos computadores. Né? Hoje, todos os celulares que vocês têm no bolso já têm uma capacidade de processamento e armazenamento no mínimo 100 vezes superiores a um computador daquele. O nosso ambiente mudou drasticamente e a legislação em torno dela também. Lá no famigerado início do exame de suficiência, o
sistema CFC tomou algumas derrotas, né, em relação ao exame de suficiência, exatamente por conta da legalidade, né? Não podia se exigir de alguém algo que não estivesse na lei. Não me lembro se curação popular ou mandado de segurança, enfim, derrubaram isso e foi necessário que se criasse uma lei. E a lei fala, a 12.249, sobre alguns poderes, né, do CFC, e um dos poderes dele fala da educação continuada. Eu vou dar uma palestra para vocês de educação continuada com a questão aqui não é essa, eu vou tentar concatenar a ideia com o ambiente, o cenário atual que nós vivemos. Já foi falado aqui no novo CPC, que não é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é o Código de Processo Civil, ele não é tão novo assim, que ele já está na praça aí desde 2015, né? Dispõe que o juiz será assistido por perito que determina os tribunais. Beleza. Vamos guardar isso por hora. O CFC, ele pode, né, fiscalizar o exercício da nossa profissão. Eu voltei para a Lei 12.249. Ele regula, né, os princípios contábeis, ou seja, imagine, né, tudo vai precisar de uma lei para isso. Não, o CFC ele já é o órgão naturalmente competente para fazer. Então, exame de suficiência, cadastro de qualificação técnica, educação continuada, e ele pode editar as normas de contabilidade de natureza técnica e profissional. Né? Leia-se as normas de contabilidade, as normas de auditoria, as normas de perícia, evidentemente. Então, adiante, tivemos a criação do CNPC. A gente já tinha no nosso ordenamento o Cadastro Nacional de Auditores Independentes e veio fazer parte também o Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Quem já era perito contábil, conseguiu comprovar de alguma forma, foi lá e tirou seu cadastro. Quem não fez, tem a oportunidade de fazê-lo via prova. Né? Então, esse cadastro, ele é permitido que você coloque, inclusive, a sua área de especialidade. Eu sou especialista na área trabalhista, na área de recuperação judicial, de avaliação de ativos, etc, etc. Então, o CNPC, ele nos trouxe uma realidade nova, que é um cadastro nacional dos peritos contábeis. Entraram quem já tinha experiência em perícia, entraram também aqueles que não tinham experiência em perícia, mas fizeram a prova. E, além disso, além disso, ele passa a integrar o Cadastro Nacional de Peritos e ele puxa também a obrigação de educação continuada, que é isso que está acontecendo aqui. Esse aqui é um evento que vale 8 pontos para perito. Então, ele tem que fazer, no mínimo, 40 horas ano em cursos reconhecidos, certificados pelo sistema CFC, em que ele comprove essas 40 horas. É claro que alguns cursos eles valem tanto para perícia, quanto para auditoria, quanto para as demais titulações, digamos assim. Muito embora essa abrangência da educação continuada ela já alcança outros profissionais, contabilistas das grandes empresas, fundos de pensão, os auditores já estavam, e os peritos. Só está faltando o contabilista em geral. Eu vou comentar um pouco da filosofia dessa educação continuada. Como eu falei, não é para vocês concordarem, né? Ou pode concordar, ou que discordem também. Aqui fala, né, nas questões que poderiam ocasionar a sua baixa no Cadastro Nacional de Peritos, e uma delas é não atingir anualmente a pontuação mínima no programa de educação continuada. Você vai ter punição? Não. Você é excluído do cadastro. Pode fazer a prova de novo? Pode, sem problema. Tá? Mas é uma penalidade, a prova ela vai aumentando o nível, salvo engano, ela ocorre uma vez por ano somente. Não sei se uma ou duas. Temos questões objetivas e questões discursivas. Então, o ponto que eu quero traçar com vocês é propor essa reflexão. Para quem já foi colega meu aqui no curso de perícia que a gente faz aqui de vez em quando, já viu esses slides, eu copiei de lá. É meu mesmo, né? Então, nós temos a filosofia da educação continuada, observando o nosso cenário, né? Bichinho ali estudando, vai para a faculdade,
4 anos e meio depois, ele sai, bacharel em ciências contábeis, está apto a fazer o exame de suficiência, inclusive antes de terminar o curso, para ter o registro da profissão, como profissional. Ele vai ficar na estrada, né, em tempo de reforma da Previdência, eu acho que a gente vai ficar trabalhando mais do que 40 anos, né? Mas vamos colocar 40 anos ali. Sai lá com seus 25 anos, mais ou menos, vai ficar na estrada uns 40 anos. Não necessariamente vocês têm que ficar assim, né? Mas a gente já vai avisando a quantidade de coisas que tem pela frente aí. Mas voltando. É natural, senhores, esse bichinho aqui inteligente que é, vivendo nesse mundo acelerado e acelerado a 1000 por hora, né? Que tudo mudou ontem e já está mudando hoje de novo. Então, esse camarada aqui vai exercer a profissão por 40 anos, tendo estudado 4,5. Faz sentido? Volto a dizer, vamos ao nosso cenário próximo, foi mais ou menos quando eu saí da minha primeira faculdade, lá no início dos anos 2000. Aquilo que existia lá está igual agora. Se o cara ficar enfurnado lá no escritório, sem sair, sem observar, sem estudar, ele vai ter uma carreira profissional bacana? Não, ele não vai nem conseguir acompanhar, né? Em tempos de SPED, ele não vai saber nem o que a pessoa estaria falando. Então, é algo que ocorre naturalmente. É made in Brasil? Já existe mundo afora há muito tempo. Aliás, e o Brasil até estudou um tempo, não sei se permanece assim, para que pudesse adotar esses modelos mundo afora, igual ao de outros países. Exemplo, eu já tenho o meu registro profissional, estou obrigado a fazer educação continuada, não quero fazer. É uma prerrogativa sua, você não perde o seu registro profissional. Contudo, a cada 5 anos, você tem que submeter uma prova para revalidar seu diploma. Aí você decide, ou eu faço educação continuada, ou seja, comprovo que estou em atualização contínua, ou sou bom pra caramba, vou lá e faço a revalidação do diploma. Onde que eu quero chegar é exatamente isso. Esse estudo nesses 40 anos é algo natural. Ou a gente não tem que ler e olhar toda hora, e é norma, e é curso, e é isso aqui que está acontecendo. Do contrário, estaríamos fora do mercado. A grande briga é que, principalmente para a gente que era da auditoria e começou um tempo atrás, aqui no Espírito Santo, pequenininho, não tinha curso de educação continuada pontuado. Você tinha que correr para o Rio de Janeiro, correr para São Paulo, pagar passagem aérea e hotel, e saía caro. Hoje, como eu falei, não estou defendendo, né, mas eu acho que a evolução que a gente tem que cobrar é exatamente essa. CRC, você está distribuindo os 40 pontos? No mínimo? Tá. E, senhores, divide 40 pontos hora, vamos colocar uma paridade 1 por 1, que cada hora correspondeu a um estudo. Um dia tem quantas horas? 24. 2 dias, 48. A norma está te pedindo muito, cara? Tá, não. Como eu falei, o que eu defendo é que a abrangência seja maior. Né? Igual, na época, eu já era auditor, fazia o meu curso de Direito. Aí eu perguntei à comissão do CRC, nenhuma disciplina do curso de Direito que eu fiz valia nenhum ponto. Essas é uma matéria diretamente ligada? Não, mas ela é correlata. Volto a dizer o que foi invocado aqui, senhores. Tem como eu atuar na perícia contábil se eu não sei o que é Código de Processo Civil? Tem como eu não sei o que é petição? Eu não sei o que é preclusão? Ah, mas isso é da matéria do direito, sim. E você é um auxiliar da justiça, chamado perito. A toga cai tão rápido, né? Depois eu falo sobre isso. Ser o auxiliar. Nós somos meros auxiliares da justiça no Código de Processo Civil, ou na legislação brasileira. Então, não é absurdo, não, camarada. O que nós temos que brigar é para que mais treinamentos sejam pontuados. Porque é algo natural que nós estejamos na cadeira, estudando. Hoje ainda temos um aliado, que é o ensino à distância. Né? Ah, mas professor, é balela, né? Não, que a maioria dos EADs sérios, o CRC tem link para o CRC de São Paulo, né? Você pode fazer curso online, mas no final você tem uma avaliação.
Se você morcegou na aula, a sua avaliação não vai ser muito legal, então você não vai ter a pontuação, então não é caô assim. E outro interesse tem que partir de você. Como eu brinco com os alunos lá da faculdade, filho, nasceu o cabelo do seu sovaco, você já tem responsabilidade, você já tem que saber o que você quer fazer. Né? Então, você não precisa ficar falando que você tem que estudar e cumprir. Então, talvez nem determinadas matérias não comportam EAD, mas podem te ajudar, pelo menos no semipresencial, em muito isso, porque você assiste a hora que você quer. Então, eu acho que o grande fato que a gente tem que pensar é esse. Então, não dá mais para não acompanhar as coisas. E assim, eu não estou aqui como guardião do conhecimento, tá? Esse monte de coisa que eu estou falando aqui não quer dizer que eu sei, não. É uma realidade, né? São montanhas a escalar. Né? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que buscar esse conhecimento e achar um caminho. Naturalmente, nesse caminho você aprende um monte de coisa. Nas porradas, né? A colega ali falou, nas porradas que você toma também, você vai lembrando, né? Você aprende pelo amor ou pela dor. Né? Então, um faz memorar mais. Questão bacana, e eu já defendo isso, volto a dizer, tá? Isso é opinião minha. Se estiver certo, beleza. Se estiver errado, a opinião é minha mesmo. Então, pode me xingar e discordar. Artigo 156, Código de Processo Civil, diz que o juiz será assistido pelo perito. Serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, né, órgãos técnicos e científicos, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, ao qual o juiz está vinculado. Olha que legal. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, jornais, blá, 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 faculdades, conselhos de classe, CRC, ao Ministério Público, Defensoria Pública, ao OAB e por aí vai. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações para a manutenção do cadastro, considerando a formação do profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Tem a palavra aí, pode, senhores? Está dizendo assim, é facultado ao juiz fazer isso? Ou está dizendo que serão? Devem? É algo de opção para os tribunais? Essa lista já existe, esse aqui é o texto do chamado novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, que já está vigente em 2015. Tem novidade aí, senhores? Não. A lista já está pronta? Já. Inclusive, o CFC divulgou a lista do CNPC antes da vigência do Código de Processo Civil. Precisa do tribunal fazer altamente tecnologia, desenvolver a lista própria dele? Não. Manda o estagiário ir no site do CNPC e gerar a certidão do perito ali na hora. O estagiário gera, já aparece lá qual a área de aptidão dele, por quanto tempo que aquela certidão é válida. Tribunais estão fazendo isso? Pelos conhecimentos que eu tenho com os colegas, não. Lamento dizer, o magistrado aqui está errando. Né? Eu já ouvi desculpas enviesadas, e não, mas é porque nós não temos recursos para fazer o cadastro e tal. O cadastro está pronto, gente. Na minha opinião, o cadastro está pronto. Basta. O tribunal, ele pode ter a lista dos peritos que ele tem a preferência? Pode, porque isso não está dizendo que é proibido. Agora, aqueles que são da preferência daquele juízo têm que estar cadastrado no CNPC. Não tem a palavrinha pode, ou quando conveniente o juiz. Né? O judiciário, lamento dizer, fica a criar crítica para os magistrados, né, que estão fazendo isso, que essa desculpa de que o cadastro deles não está pronto é mera desculpa. O cadastro dele é o quê? A lista de juiz que já está lá, inscrito no tribunal dele, no cartório dele. Ele só tem que verificar se aquele camarada está cumprindo o CNPC. Porque assim, senhores, tudo bem que de manhã, né, foi um corte, agora outro corte, depois do café outro corte ainda. Né? Faço a pergunta, todos os peritos de juízo e os assistentes, porque a regra se aplica a todos, de Vitória, estão aqui hoje? Será que todos estão? Será que não tem uma galerinha marota que fica só em escritório, fazendo aquele mesmo jeito antigo, aquelas mesmas coisas? Será que não tem, não? Perdendo a oportunidade de conhecimento, fazendo laudos confusos. É onde eu queria chegar com a reflexão, porque será que a norma de educação continuada está tão errada assim? Não está. Ela está na contramão do mundo afora? Não está. Eu não tenho os dados aqui, mas Japão, México, diversos outros países já
adota a questão da educação continuada. Então, antes disso aí, logo que saiu o Código de Processo Civil, eu já defendia isso. Na minha opinião, isso não é um mero erro formal, não é uma mera formalidade que o juiz deixou de observar, não. O Código de Processo Civil, ele prima por diversas alterações, celeridade, transparência processual, diversos itens estão ali. Será que o legislador escreveu isso aí para o juiz falar assim, pode continuar fazendo a coisa do mesmo jeito, tá? Pô, né? Você tem todo um processo legislativo que não custa barato, no caso do Brasil, para o cara continuar fazendo a mesma coisa, não faz o mínimo sentido. Minha opinião. Então, os juízes já tinham que estar fazendo isso desde 2015, olhando a lista do CNPC. Se ele não está, ele está descumprindo um dispositivo do Código de Processo Civil. Tá bom? Minha opinião, tá? Depois podem divergir. Então, a gente pode ter um cenário somente com a atuação de profissionais com registro no CNPC. Deveria o magistrado sempre consultar essa lista? Quais seriam as consequências? Né? Eu tenho um perito que realizou uma perícia, já na vigência do Código de Processo Civil, já na vigência do CNPC, ele não está na lista. Para mim, o Código de Processo Civil, quanto a isso, é muito claro, muito cristalino. Não é uma mera exigência, uma mera formalidade, que é só você correr lá, gerar uma certidão e tal. Tudo bem, se for o caso, o cara já está no... Né? Esses dias eu estava vendo perícia e tem muito magistrado esperto, né? E tem as marotices, né? Teve um lá que foi, a colega ali falou muito bem, faça o que você tem que fazer, mas faça bem feito, conheça as regras do play. Por quê? Lá no final do processo, depois que a perícia já estava concluída e entregue, uma das partes foi levantar a suspeição do perito. O juiz falou, olha, eu nem vou analisar esse mérito, porque você precluiu. Você teve 15 dias, contados da data tal que foi a sua intimação, para levantar a suspeição e você não o fez. Então, agora, depois da prova constituída e entregue, eu não vou analisar esse ponto. Já está precluso. Perdeu, playboy. A velha máxima, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, assim, voltando ao ponto, eu entendo que isso daqui não é opção. É uma realidade. Vamos ver se adiante temos alguma coisa, né, que fala sobre isso. Isso aqui é um texto que eu tirei, né, lá do site do CFC, né, e aqui diz, o CNPC se justifica o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, ele foi produzido em 2015, mas a partir dessa data ele já estava vigente, determinando que os juízes sejam assistidos por perito, quando depender a prova de material científico, mas consultem os conselhos de classe para formar um cadastro desses profissionais. Algo que eu entendo que não leva muito tempo nem muito recurso, uma vez que o cadastro já está prontinho no sistema do CFC, disponível para qualquer pessoa consultar. Tá bom? Voltando ao nosso ambiente, o que tem de novo? Tudo que a gente faz hoje está impactado diretamente por tecnologia, né? Eu vou fazer apuração de haveres, igual falou aqui, balanço de determinação para sócio que quer ir embora. Pô, bacana, você vai pegar aquele balancete lá, onde que eu tenho que saber se os totais de ativo e passivo correspondem à realidade naquele momento? Tem que checar o SPED. Aquilo lá foi o que realmente foi transmitido para o SPED? Eu tenho que checar essa veracidade? Tenho, então eu tenho que obrigatoriamente conhecer outras legislações. Tem algo que, muito falado, blockchain, é base tecnológica para criptomoeda. Eu estou falando de novo, tá? Não sou detentor do conhecimento, não, mas as coisas comunicam entre si, né? O computador com seu celular, o celular com o Wi-Fi e por aí vai. Eu entendo que esse tipo de tecnologia ele só vai aumentando. As questões de criptografia, né, sistemas que a própria Receita já desenvolveu, sistemas que o próprio COAF já desenvolveu, todos eles esbarram em nós. Todos. Essas tecnologias, e esse dia eu estava até olhando como que a Operação Lava Jato pegou diversas fraudes, né? Eles têm um sistema, eu esqueci o nome, eu devia ter colocado ali.
em que... depois vocês botam no Google aí. Sistema que a Lava Jato utilizou. Então, ele coloca o rastro do dinheiro às diversas operações que estão apresentando risco, né? Então, esses ambientes eles vão impactar. Apuração de haveres, show. E quando for uma startup? A gente sabe da regra? Não. Então, é muita coisa para você estudar. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, já emitiu até o Manual de Orientação de Governança Corporativa para as startups. É uma realidade. E a realidade ela vem antes do que vem normatizando depois. E como é que você vai fazer? São coisas para a gente que são difíceis de mensurar. E a gente tem que estar estudando. E se a empresa que estiver sendo dissolvida, que um dos sócios está brigando, ela produzir filme, o ativo dela é um filme. E aí? Todo mundo sabe como é que contabiliza, porque é um intangível, né? O filme é um mero arquivo em um computador, que vai ser exibido em diversas salas, mundo ou Brasil afora, ou na internet. Então, está cheio de tecnologia que está batendo a nossa porta a todo momento. É o quê? É para mudar o horário de 19h30? Pode. Os palestrantes, por favor. Desculpa, só fazer uma foto rápida aqui. Vai atrasar, vai ficar 19h35 agora. Então, senhores, continuando, linkando apenas com educação continuada. Para quem é da área de auditoria e está um burburinho danado em questão de mercado, da auditoria, etc., as atividades mais simples de receber e processar determinados arquivos em empresas de auditoria de grande porte, como a Ernst Young, por exemplo, eles já são feitos e processados por inteligência artificial. Ela vai tomar nosso lugar? Bom, ainda não, né? Mas essas atividades mais bobinhas e braçais, ela já tomou, né? Rapidamente. Antigamente chegava um produto na portaria da empresa. Aí tinha que chamar o conferente para o cara verificar se aquilo estava de acordo com o pedido de compra, manda lá para o departamento de compras, ele autoriza, vai para o financeiro e vai para o contábil, o financeiro tem que lançar no sistema. Com a nota fiscal eletrônica, ele deu o clique, dependendo do sistema, se tiver tudo ok, ele já confere com a ordem de compra, ele já encaminha a mensagem para a pessoa que está no contas a pagar, e ele já comunica o financeiro para a provisão daqui a 30 dias. As pessoas que estavam ocupando os banquinhos nessas etapas já sumiram, né? Então, isso é algo que a gente está falando, é novidade? Não, eu estou falando de coisa do passado. Há bastante tempo já é assim. Então, esses avanços, essas questões, nós vamos estar, né, sempre esbarrando nelas. Como dizia a Blitz em uma música, já que é falar do passado, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas temos que falar de normas de auditoria. Aí, ó, perícia. E o que aconteceu? Cadê as meninas do que organizam o evento? Tá aí não, né? Vou falar rapidinho, que senão elas vão brigar comigo. Aí falaram assim, professor, vai ter um negócio do perito lá e tal, convidar você fala lá. E qual o tema? Eu vou botar aqui, ó, novas normas de perícia e tal. Eu falei, beleza. E depois eu altero esse tema aí. E por erro meu, por erro meu, quando eu acordei, já tinham rodado o folder e já tinham disparado aí. Aí eu falei, gente, as normas são de 2015. Né? Como é que você vai dar uma palestra, novas normas de perícia, se o troço é lá de 2015? Que basicamente perícia a gente tem duas. Uma fala da perícia em si, da constituição dos laudos, diligências e demais procedimentos, e outra fala da figura mais pessoal, né, do profissional de perícia, né, do perito contábil. Então, senhores, mais uma vez, o que aconteceu com a lei inexorável? A lei de Murphy? Mentira, que aí eu corri lá na audiência pública, e olha o que tinha lá. Chupa a lei de Murphy. Dessa vez você não me pegou.
né? Então, já foi mencionado aqui hoje, salvo engano, na sua palestra, quanto à contratação, proposta, sobre essa audiência pública que se encerrou dia 14 de agosto. Confesso que no corre do dia eu não mandei nenhuma proposta para ela. Então, a bichinha de 2015, as duas, perícia contábil e a do perito contábil, já sofreram alterações. Né? Pelo menos em minuta, ou seja, elas não estão em vigor ainda. Se você entrar agora no site do CFC, você ainda vai ter a norma de 2015 em vigor. Mas a gente já pode dar uma olhada como que tem, quais foram as propostas do texto lançado, ou seja, o último texto que ainda está disponível lá. Esse texto das normas que estão em audiência pública, ainda é possível você lê-lo. Não tem como mais você mandar sugestões. Você tinha como fazê-lo via conselho, você tinha como fazê-lo diretamente, individualmente. Então, temos novas normas de perícia? Temos. Né? Lógico, não está em vigor? Não. Mas a gente já pode dar uma bisoiada naquilo que está por vir. Porque o texto, salvo as sugestões e alterações, eles vão ficar muito próximos do que a gente vai dar uma lida aqui agora. O que o tio fez? Para que vocês entendam esse quadro aí. Lado de cá, o texto novo é o texto que está na minuta. Texto de 2015 é o texto que está em vigência, é o texto que está para ser alterado. Eu coloquei todas as diferenças aí, senhores? Não. Talvez esse seja um dos primeiros eventos CRC, né, que a gente já vai ter esse comparativo. Mas eu peguei a maioria deles. Né? Então, de um lado, eu pensei o item da norma que fala sobre determinado assunto, e eu coloquei do lado ali o ponto que seria mais próximo a ele, porque alguns não ficaram com correspondência. O conceito de perito, a gente acabou de falar agora, né? O que já estava vigente desde 2015, 2016, tanto no Código de Processo Civil, quanto no site do CFC, tanto pela norma do CFC. Quem é o perito? É o contador, detentor desse conhecimento científico, registrado no Conselho Regional e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Por isso que eu iniciei a nossa fala já falando das competências do Conselho Federal de Contabilidade que estão na lei. Não é norma que o Conselho fez, ele fez a norma baseada em lei, porque lá está escrito que ele pode disciplinar a atuação profissional de contadores, naturalmente, de auditores e dos peritos. Isso aqui está em desacordo com o Código de Processo Civil que a gente acabou de ver? Está em desacordo? Ou seja, para o nosso ambiente legal, eu pedi que o perito seja a pessoa que esteja inscrita no Cadastro Nacional de Peritos, ou isso está alinhado com o Código de Processo Civil? Para mim, eu já falei antes, é claro. Né? O Código de Processo Civil já disse assim, o Conselho Federal também já disse dessa forma. Prejudicou-se na abertura do CNPC? Não, porque aquele que já exercia a atividade de perito não teve nenhum prejuízo. Bastava ele comprovar que ele atuou, pelo menos num processo, que ele conseguia se registrar no cadastro. Depois disso, comprova, conforme eu falei com vocês. Né? Então, a norma ela veio inserir claramente que, para ela, perito é esse camarada aí. Outros pontos interessantes é quanto a forma, né? Anteriormente, nós tínhamos chamado o perito do juiz nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. Não mudou muito, mas a norma resolveu separar um pouco. Né? Perito arbitral, nomeado pela Câmara de Arbitragem, perito administrativo, nomeado pela autoridade pública ou privada. Eu acredito que já foi dito antes aqui, quanto à perícia
administrativa. Eu acho que já comentaram sobre ela. Ela não é tão conhecida de nós, mas ela pode ser feita, ela pode ser utilizada dentro do nosso ordenamento jurídico, até mesmo na esfera tributária. Não é tão comum, mas pode. Acredito que por esse motivo a norma trouxe essa imposição. Perito deve comprovar, eu também gosto de destacar, né, da mesma forma que estava aqui, não é uma palavra pode, né, ele deve, né, por isso que vemos na sequência a lei fala, né, quem pode determinar as normas, que é o Conselho Federal de Contabilidade. E falando em normas, voltando um pouco e abrindo um parêntese, não sei se vocês observam, a maioria das normas de contabilidade, perícia e auditoria, se você olhar lá no finalzinho dela, geralmente é o último parágrafo, diz que a inobservância daquela norma é uma infração ao Código de Ética, que inclusive é novo também, né? Entrou em vigor há pouco tempo. Não, para o CFC, naturalmente eu não sei em via se você vai receber punição por isso, mas a não observância de normas, ela é infração ao Código de Ética. Ele deve comprovar a sua habilitação mediante também a certidão do CNPC e a sua certidão de contabilista. O texto anterior, ele não tinha essa exigência, naturalmente, ele não contemplava o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Quando indicado nos autos pela parte não aceitando o encargo, o assistente deve comunicar, né, a sua recusa devidamente por escrito, facultado o envio de cópia à autoridade competente. Na anterior, não aceitando o cargo, o perito assistente deve comunicar a ela a sua recusa, devendo ser por escrito com cópia ao juízo. Facultado o envio à autoridade competente. Ela entende, nesse aspecto, em que não é obrigatória o envio ao juízo. Não precisamos falar somente do juízo, porque a norma, inclusive, trata desses conceitos mais amplos, não necessariamente ao aspecto do judiciário somente. Pode, por favor. Desculpa a intervenção, prometo que vai ser rápido. Tem um comentário que a gente já fez em outros fóruns. O dispositivo que tratava do impedimento ou suspeição do assistente técnico foi revogado no Código de Processo Civil em 1992. Então, existe uma grande discussão da inadequação da norma brasileira de contabilidade de contemplar o impedimento ou suspeição ao assistente técnico, sendo que a mudança no Código de Processo Civil já tem mais de 20 anos, né, 1992. E a norma manteve isso em 2015 e ainda mantém nessa minuta. Né, então, fica uma inadequação aí ao regramento jurídico. Obrigado aí pela contribuição. Outro ponto que a gente tem que destacar também, eu não sei se esse é o texto que vai passar. A gente está discutindo aqui um termo de minuta ainda, ou seja, esse é o termo que está lá disponível no site do CFC, é o último que tem. Ele não contempla, naturalmente, os envios de sugestões e tal. Ao montar o quadro também, tem um outro ponto adiante que eu percebi uma contradição em relação, num local ele fala que o perito pode destacar a limitação da sua responsabilidade, no outro ele fala que a sua responsabilidade seria ampla. Esses pontos na norma, são, em minha opinião, eles estão conflitando. Mais adiante eu comento. Zelo profissional, comunicar ao juízo antes do início da perícia, caso o prazo estipulado no despacho judicial para entrega do laudo seja incompatível com a extensão do trabalho, sugerindo o prazo de entrega adequado. Isso eu achei show. Muito bom. A colega acho que já teve que ir, mas linkando com a palestra do Paulo. Acertei? A sua. Mas é Paulo. Sim. Em termos de você apresentar a sua proposta, né, a proposta bem feita, ela já é praticamente o planejamento, ou pelo menos a base dele já concluída.
Porque se você já determinou e a gente já viu a obrigatoriedade da mensuração de horas, e naturalmente você vai mensurar as horas por procedimentos, você deve fazê-lo, inclusive até por uma conta simples, geralmente pelo tanto de hora que o perito coloca lá embaixo. Se ele trabalhar todos os dias, não vai dar tempo, pelo prazo que o juízo está pedindo. E nós adoramos chegar e baixar as cabeças, ir lá e aceitar o prazo. A Raquel, ela está ali no telefone, ó. Ela é perita no processo do meu pai. Esse processo já corre desde 2000, ela foi perita, né, já acabou o encargo. Esse processo corre desde 2009. Né? Não. O encargo, como eu falei, o encargo dela já foi cumprido. Quem está com a lerdeza é o judiciário, porque lá era o task, assim, você tem 30 dias para cumprir, para entregar o laudo. Ou o velho famigerado homologação do laudo, que não se usa mais. Tal. Mas o ponto é que o judiciário não tem prazo. Né? Aí, de vez em quando, eu olho lá no andamento do processo inspecionado, meta 1, meta 2, e a meta vai ficando. Né? Então, com todo respeito aos colegas juízes, né? Respeito, igual a colega falou aqui, cada um do seu quadrado, respeita a gente também. Dependendo do encargo, igual o colega que falou. Eu posso demorar 2 dias só para buscar um processo. Um para ir, um para voltar. Quer dizer, eu nem comecei a ler o processo ainda. Né? E a gente nem põe na nossa tabelinha lá, o puxão de orelha aqui, já a dica já foi dada, leitura dos autos. Né? Você vai ter que ler os autos. Né? Quanto mais volume, mais leitura você vai ter que ter. Então, isso tudo é tempo. Né? Tempo é dinheiro, você vai ter que mensurar isso. E outra, ao contrário do que o judiciário pensa, a gente tem outras atividades. Né? Até porque, para que você se torne expert, você tem que ter experiência. E essa experiência é adquirida ao longo do labor, né? da técnica, da prática. Então, nisso aqui eu acho que a norma acertou muito. Então, faça bem a sua proposta, faça bem aquele cronograma. A colega falou, vai dar 4, 5 laudas. Meu amigo, o que está escrito e protocolado. Ah, mas eu não sabia e tudo. Não, está descrito. Eu fiz o planejamento certinho, eu olhei, está lá. Então, não dá para mim executar, porque é muito melhor fazer isso logo do que depois entrar com o famigerado dilação de prazo. Pois é, cara, de assistência judiciária, com toda a vênia, vou usar o jargão jurídico, aí vai de cada um. Né? R$200, R$300, né? Com todo o respeito aos profissionais da noite, mas né? Nem dá para comparar. Me desculpa, volto a dizer, aquele profissional que está laborando por vontade própria na assistência judiciária, por exemplo, Justiça Federal, você foi lá e se cadastrou, você já conhece a regra do jogo. Vai vir processo, vai vir coisa casca grossa, igual ele aqui falou, de repente você faça nome, o seu trabalho como perito ou como assistente seja reconhecido e vai te granjear trabalhos futuros. Agora, como eu falei, cada macaco no seu galho. Botou preço, você tem o seu honorário, é melhor. Tem clientes que é melhor não ter. Eu e o João estava batendo um papo sobre isso anteriormente, era em outro assunto, mas tem cliente que é melhor você não ter. Então, tem encargo para quê? Que você vai se matar por causa de 300, 200, 400 reais. Quando você já foi lá, nessa regra do jogo, em que você já sabe, aí tudo bem. Pega esses valores, como eu estou falando, que geralmente é só você pegar o checklist da norma e divide pela quantidade de horas, para você ver o número irrisório que você chega. Né? E a gente trabalha com isso, a gente estuda na faculdade, dá aula, né, contabilidade de custo. Você já fez o seu custo? Né? Parado, o seu escritório gasta. Ele gasta energia, gasta condomínio. Você tem que dividir os valores de classe que você paga, né, CVM, CRC, que você paga profissional e pessoa jurídica, treinamentos, educação continuada, tudo isso faz parte de um custo. Ele tem uma parcela variável, mas outra é facilmente achada como custo fixo, porque, inexoravelmente, conforme a lei de Murphy, ele vai acontecer. Então, esses pontos aí vai de cada um, cara. Eu particularmente, não entro. Ele chegou... se você tem um critério baixo, você vai ter um tratamento baixo. Eu cobro 2/3 do perito. Que critério é esse? E se o critério do perito foi errado?
Você tem que apresentar o seu, monta a sua tabela, vai ser um Excel, ou você pode ter software próprio para isso, e com a medida da experiência você já vai tendo, para esse tipo de trabalho vai ser tantas horas, para isso vai ser esse, pronto. Não chegou, lógico, todo mundo não é bobo, gente, é questão de mercado. Você pode ter uma margem para negociar? Pode, vai depender da sua taxa que você colocou ali. Mas ela vai ter um limite, né? Ah, não, é 50%. Tá bom. 50%, mas que critério é esse? Então quer dizer que você estava cobrando 50% a mais? Então, esses critérios esdrúxulos que eu acho que é o que a gente tinha que correr. Nesse ponto, utilização de trabalhos de especialistas, ele está incongruente à frente. O perito utilizar informações de especialista, inclusive se anexar documento emitido pelo mesmo, o perito deve consignar no laudo a extensão de sua responsabilidade restrita à matéria contábil. Show. Achei bacana ter essa chamada na norma, porque se tiver matéria que fez parte do laudo dele, ele vai chamar a atenção em relação à sua responsabilidade. Texto anterior, se o perito utilizar informações de especialista, se anexar documento emitido por ele, o perito é responsável por todas as informações contidas no laudo ou parecer. Então, aqui ocorre, quando a perícia ela demanda, o juiz ele, inclusive pode separar, né? Quando o juiz ele separa, ele tem matérias diferentes para decidir, ele pode separar. Isso aqui não é factível de análise contábil, eu vou pedir, sei lá, um parecer de um engenheiro. Ele pode pedir em separado. Dessa forma aqui, alguma informação pode constar no laudo do outro, mas ficou facultado ao perito ter essa escusa, ou pelo menos essa chamada de atenção, que está na norma, de que ele é responsável somente pela matéria contábil. E eu entendo como positivo. Não sei a opinião de vocês, como eu falei, esse não é o texto definitivo. Pois não. Uhum. Olha bem, meu entendimento. A palavra restrição é o quê? Somente aquele. Ela vem do latim stricto, né? Então ela é estrita somente à matéria contábil, ou seja, o que está ali que não for matéria contábil, igual algum colega já mencionou aqui hoje. Avaliação de um ativo mobiliário, não é especificamente a seara, e ele pode ser invocado por outro profissional. Esse é o meu entendimento. A matéria restrita à matéria contábil, ou seja, não aqui. Aqui, todas as demais matérias viriam para o colo dele. Nesse daqui, apenas. Foi a minha leitura, tá? Não sei se é a leitura absoluta, não sei também se vai ser o texto final. Volto a alertá-los, tá? O professor fez lá uma palestra, que ele falou que ia ser assim, depois a norma saiu de forma diferente. Fala, João. Não devia, né? Mas pode. Altera. Entendo. Perfeito. Então, assim, obrigado aí pela participação, João. Esse texto aqui pode não ser aquele texto final, obviamente. Acredito eu que teremos, claro, alterações. Agora aqui, pelo menos a mim, me pareceu a restrição, matéria restrita à parte contábil, ou seja, no laudo eu poderia ter outros elementos. Ajudaria o juiz? Ajudaria, porque ele não precisaria ficar olhando diversos laudos, a matéria estaria condensada num. Capituladas com as responsabilidades de cada um. O tempo dirá, não sei. Anexar documento. Não, esse slide eu acredito que eu repeti. Tivemos aqui, né, aula sobre a questão da proposta. Eu já comecei a falar sobre ela. E ela é a base do meu planejamento. E, inevitavelmente, ela será também a base do meu
cronograma. Se eu construir bem as etapas para que eu elabore a minha proposta, eu já tenho o planejamento da minha perícia praticamente pronto. Descrevendo o plano de trabalho para atender, eu acredito que aqui tem um erro, objeto da perícia, considerando o plano de trabalho desde a nomeação até o término da instrução ou homologação. Termo velho, como já levantaram aqui, mas até o final do encargo. Tem baita discussão, não precisamos nem reabrir. Quando que termina, né? Até o final, quando que é esse prazo final? A mim, exceto as questões dos pedidos de esclarecimento, o encargo se cumpre quando o perito conclui a matéria, emite o seu laudo e o entrega à autoridade competente. Tem ali depois uma rebarbinha de responsabilidade, sim, porque tem os esclarecimentos obrigatórios que podem incidir sobre ele, etc., etc. Questões novas, né, tal qual era na norma anterior, você só vai enseja em novos honorários, né, que são os quesitos suplementares. Aqui dizendo, quanto possível, também o número de horas para a realização do trabalho, e aqui ele faz um elenco das etapas, acredito que é o que o colega, na hora que falou sobre a elaboração de propostas, usou aquele elenco. Isso não tem problema de que você use esse ponto aqui, eu chamei a atenção quanto ao que a norma te diz, desde a sua nomeação até o término. Então, você tem uma longa etapa, né, de evolução dos autos, possíveis questionamentos, e por aí vai. Isso tudo tem que estar descrito na sua proposta. Ah, professor, mas eu vou colocar lá na minha proposta questionamento, e se não tiver questionamento, eu vou ter que devolver honorário? Obviamente não, divida a sua proposta, então, que se você tiver custos relacionados a responder esses questionamentos, o custo, ou seja, a sua taxa vai ser tanto por hora. Então, já está na proposta, não fez parte daquele montante de honorários que você apresentou na proposta inicial. Assistente técnico deve explicar a sua proposta no contrato, obrigatoriamente celebrar com seu cliente observando as normas estabelecidas. No final da norma há um modelo de contrato. Já foi falado aqui também. Eu achei bacana a norma dar esse destaque, porque é comum o assistente não firmar esse contrato. E fica algo meio flutuante, e se você não tem contrato, qualquer problema lá na frente fica muito mais difícil de resolver. Então, além da norma dizer que você deve fazer isso enquanto assistente técnico, ela também já te apresenta um modelinho de contrato, que é uma coisa bem simples, você vai colocar lá os seus dados, a sua taxa, e apresenta, né? Então, eu acredito que nesse ponto outro acerto da norma. Já discutido aqui também, achei bacana aparecer isso daí, a questão da liberação do honorário. A gente foi até alertado quanto à diferença de adiantamento para pagamento, não sei se vocês se recordam, mas ocorre que eu vou realizar a perícia, então, antes de eu entregar o meu laudo pericial, eu vou executar uma série de procedimentos, aqueles previstos na proposta. Até então, eu vou estar sem dinheiro, então eu vou estar financiando a causa. Supondo que seja um processo longo, ou seja, eu vou demorar muitos meses para responder aqueles itens, então eu vou ficar muitos meses sem recurso nenhum adiantado. Acho errado isso. Ao menos os 50 de honorários depositados, né, para o custeio dos seus trabalhos. Contudo, a norma dá e também ela tira, porque anteriormente ela não tinha de forma clara isso daqui. Quando a perícia for considerada inconclusiva ou ineficiente pela autoridade, ou quando substituída e a autoridade determinar a redução ou devolução daquilo que já foi recebido, o perito nomeado deve acatar. Não tínhamos isso antes, né? Por isso que todo o nosso trabalho, toda a nossa contratação, toda a nossa proposta, ela já deve estar muito bem estruturada, até porque a nossa fase de planejamento começa lá na fase de proposta. A fase de proposta ela já faz parte da minha fase de planejamento. Talvez eu nem seja o perito que será contratado, mas se o for, aquilo lá já faz parte. Então, nesse ponto, nós não tínhamos correspondente, né, específico para devolução desses honorários, então fiquemos atentos.
as questões, e aí eu vou, né, abrir um parêntese aqui para contar uma história. Tananã, quer ver? Mais um. O Fernando já foi embora, ele me ajudou naquela perícia. E um outro colega que não está aqui, ele aceitou um encargo, e geralmente a gente trabalha junto, ele foi perito nomeado para uma causa. É uma empresa e ela teve em determinados períodos base negativa de imposto de renda e ela teve também prejuízos fiscais. Nesse ínterim, ela tropeçou nas declarações, nas DCTFs da vida, nas PERD-COMP, retenções que ela sofreu no exercício, em determinado ano calendário, ela informou só no outro, então ela errou. E estava aquele imbróglio para resolver. Aí marcamos a diligência, né? Naturalmente, o outro lado era a Receita Federal do Brasil, nomeada por um auditor, mandamos o e-mail, contato, auditor, não, pelas normas internas, nós não participamos de reunião, não participamos de diligência. Perfeitamente, fomos lá. Olha documento de um lado, olha para o outro, só tinha planilha, era troço de mais de 10 anos atrás, quem estava na empresa já não era mais as mesmas pessoas que produziram aquela informação, e o troço estava caminhando para uma perícia inconclusiva. Até que apareceu um documento lá, que, pasmem, ele tinha sido produzido pela própria autoridade fiscalizatória, que deu um norte. Por quê? Ela produziu uma checagem e reconheceu diversos créditos que a empresa tinha. Isso ajudou, pelo menos, para responder parte, ou pelo menos as partes principais, do laudo pericial. Então, a gente fez a justificativa, por que nós estávamos adotando aquele procedimento alternativo, dadas digamos, aos insucessos das diligências, de eu não poder basear em documentos, e que a gente estava adotando aquele caminho alternativo e ficaria a cargo, lógico, do juiz entender aquilo como prova ou não. Aí, né, depois contestaram o laudo, né, naturalmente por parte da União, né, pelo assistente, que era o auditor. Queira o senhor perito informar sobre o crédito, né? Aí na hora você via, né, não pode falar, falou assim, ô caramba, se você tivesse vindo nas diligências, isso aqui já poderia ter sido dirimido, mas... Aí respondemos, ele questionou, a União só questionou esse ponto. Para a empresa, acabou sendo, ela conseguiu levar a êxito o que ela havia, ou pelo menos parte do que ela queria. A perícia foi tendenciosa? Lógico que não, a gente usou documentos que a própria União havia produzido. Mas no meio do caminho, não sei por quê, porque, por exemplo, ela excluiu o crédito. Esse crédito não é de 2003, ele pertence a 2002. Só que quando você ia no sistema da Receita, ele não estava em 2003 e não estava em 2002. Falou assim, se você lançou no ano errado, ok, a Receita Federal está voltando com ele, mas então ele vai para o ano calendário correto, ela pode usar no ano calendário seguinte. Questão óbvia. Mas não, eu não sei o que aconteceu, se o próprio sistema da Receita se perdeu. A empresa se perdeu muito, porque ela fez muitas declarações erradas. Mas o fato foi que foi um caminho alternativo. Eu achei que o juiz não ia aceitar o laudo, ou que a outra parte ia contestar muito mais. Eu até falei com o colega, eu falei, deixa quieto os honorários lá, que bem provável da gente ter que devolver. Mas era o caminho que a gente tomou, e a gente explicou e fundamentou isso bem no laudo. Onde que eu quero chegar? A importância de você ler os autos. Né? Tanto que lá na proposta você tem que ter um capítulo lá com a quantidade de horas para que você leia os autos. E isso estava sendo citado quando a gente foi atrás desse parecer que o próprio fisco produziu. Nós chegamos a essa informação e conseguimos chegar nessa resolução, ou pelo menos numa resolução não inconclusiva. Isso também não tinha na norma, né? Isso já está na nossa legislação há algum tempo, termos e palavras ofensivas, né? Eles não podem, em nenhuma peça nós podemos ter a utilização desses termos. Em direito, isso é uma assinatura de incompetência para o cara fica muito chateado quando a sua petição ou a sua peça processual foi riscada, né? O termo que ele usa ali, ou a peça foi emendada, né? E isso é muito feio, e é tecnicamente muito feio, porque quem vai ler o processo vai verificar que
que você utilizou termos ofensivos e que você foi obrigado a tirar do seu material. Então, não tinha um correspondente na norma, passou a ter. Aqui fala um pouquinho da norma brasileira de perícia, né? As diretrizes e metodologias a serem aplicadas. As minhas diretrizes e metodologias, eu já estou na fase de proposta. Por que é importante a questão da etapa da antecedência? Tente prever os percalços ou aquilo que seja naquele momento, possa ser imprevisível, metodologias a serem aplicadas. As minhas diretrizes e metodologias, eu já estou na fase de proposta. Por que é importante a questão da etapa da antecedência? Tente prever os percalços ou aquilo que seja naquele momento, possa ser imprevisível, né? Quem é da área de auditoria sabe que cai até nos exames aí em questão de concurso, né? Que a fase de planejamento ela é inicial. Não é, ela ocorre durante todo o trabalho, porque o profissional de auditoria ele tem que readequar o planejamento toda vez que assim for necessário. Acredito que por esse motivo eles retiraram essa palavra da antecedência em relação a esse ponto do planejamento. O que não inviabiliza nada, não é tanto novidade quanto aquilo que a gente já fazia, mas é que pelo menos o recado a mim ficou claro. Objetivos do planejamento da perícia: permitir a escolha das diretrizes e procedimentos a serem adotados na elaboração do trabalho pericial. Os procedimentos que você adotará para a elaboração do trabalho pericial, você vai cobrar por esses procedimentos. Volto a dizer, é o que está na proposta. Conhecer o objeto e a finalidade da perícia a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juiz, o árbitro, tal. Isso aqui parece que veio, né? Essa é a norma antiga, da norma de auditoria, definindo natureza, oportunidade e extensão dos trabalhos, é muito afeita a parte de auditoria, né? Aqui também fala, eu não destaquei, né? Ele deve avaliar os seus riscos decorrentes de suas responsabilidades, deslocados os riscos de custos, ou seja, ao que você está enfrentando no trabalho, aquilo que você tem de desafio pela frente, se você vai encarar. Aí já é da decisão de cada um. Aqui também já foi embora. Tamires. Aí uma vez no trabalho, ela estava em dúvida numa perícia, que eu tenho uma diligência para fazer, e o pessoal está me cerceando. A diligência era para analisar e buscar documentos. E uma das partes estava cerceando o direito de acesso a esses documentos. Eu falei, vá lá, peça para fazer a diligência. Quando você for negado, formalize isso e informe ao juízo. Ou seja, você vai fazer um documento na forma, né, de como se fosse a diligência, né, a diligência da não diligência, colocando que foi cumprir uma determinação judicial e essa determinação lhe foi cerceada. Às vezes os casos ficam mais exaltados, os riscos para o perito ficam também. O trabalho de cada um é ele que decide, né, aonde que você vai permanecer. Então, cara, ela fez eu não sei em que pé, né? Em que pese isso daqui. Uhum. Não fecha laudo. Você comunica ao juízo que aquele ato processual, dentro da perícia contábil, que é a diligência, não pôde ser cumprido. Nessa fase, se observarmos o que está aqui, e pelo bom senso, ou o honorário está depositado para pagamento no final, para recebimento no final, ou ele está programado, a pessoa recebeu só 50%. Entendeu? Recebeu no final, então. Aí eu não sei. Não, mas veja bem. Não, isso lógico que não. Vai depender do ato do juiz. Porque o juiz ele pode determinar apreensão de pessoas e documentos. Né? Ele vai mandar para a empresa um comunicado para ela entregar num prazo de X dias, que ela vai incorrer em multa diária de tanto.
essa multa costuma ser, estou falando das possibilidades que o magistrado tem, ela costuma ser progressiva e cumulativa, né? Não cumprindo o encargo. A partir daí, a partir daí, eles mandam aqueles bichinhos que geralmente gostam de aparecer na casa das pessoas ao raiar do sol, né? E não costumam ser muito polidos no trato, né? Até porque você já não cumpriu aquilo há muito tempo, que é a busca e apreensão até lá. Então, ele determina a busca de apreensão de documentos e pessoas. Aí, eu não sei se a perícia iria, num caso desse, culminar pela inconclusividade. Ah, perfeito. Tem que fundamenta. Enquanto você, se a busca depende de análise de documentação contábil, eu não tive acesso na análise da documentação contábil, eu fui cerceado, eu comunico ao juízo. A partir daquele momento, eu fico inerte. É o juízo que vai dizer o que eu vou fazer. Eu não tenho ato, enquanto perito, a cumprir. Certo? Se o juiz não fizer nada, o processo vai ficar parado. Uhum. Exato. Bacana, eu não sei se isso vai vingar dentro do judiciário, tenho cá minhas dúvidas, mas está aqui que você pode receber até 50% dos honorários para iniciar. Volto a dizer, se a sua proposta foi bem elaborada, já coloca esse ponto lá. Para início dos trabalhos, eu necessito dos 50% depositados, o restante é na entrega do laudo, protocolo em juízo ou envio de forma eletrônica. Aqui está falando sobre o plano pericial, já mostraram um recadinho para mim de 5 minutos. Pô, até 19. Ele pode convidar os assistentes para uma reunião presencial ou por meio eletrônico para dar conhecimento do planejamento. Suporte dos autos serve como suporte para obtenção de informações necessárias e tal. Esse ponto no desenvolvimento, ele não corresponde àquilo que temos na norma. Outro ponto que tem na alteração que eu vou ter que adiantar, né? Quanto a ata, termos e ata, termo de comunicação do início dos trabalhos periciais e da exibição de documentos. Essa questão, anteriormente, ele fala do termo de diligência, mas ele não fala da ata. Especificamente, a proposta minuta, ela apresenta questões em relação a essa ata, que é mais ou menos o que a colega já comentou anteriormente, para que você documente a parte da perícia dessa forma. É claro que você não tem que fazer reuniões, o perito do juízo, no caso judicial, sempre em conjunto com os assistentes técnicos, mas você deve comunicá-lo do início dos trabalhos, ou seja, da produção das provas, né, em que você vai trazer ao seu laudo. O termo de diligência, que eu achei interessante, serve para formalizar e comprovar o trabalho e deve ser redigido pelo perito e ser encaminhado ao diligenciado. Olha como que era o texto anterior, ser apresentado diretamente ao perito assistente. Então, o perito assistente, pela questão que a norma está aqui, ele não necessariamente recebe e não é obrigatório que você trate diretamente com ele em relação ao termo de diligência. Naturalmente, se ele é o assistente da parte, ele vai ter acesso, obviamente, ao termo de diligência, mas não por suas mãos. Estrutura do laudo, finalizar nessa parte, em relação, ele pede para que você indique o número do seu Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Tem mais coisa na norma, gente? Tem. Isso aqui eu só pincei alguns pontos que eu achei mais interessantes e que poderiam suscitar mais dúvidas. Nós temos diferenças na execução, procedimentos, laudo pericial e parecer pericial, terminologias e estrutura do laudo, temos diferença de texto nesse âmbito todo. A questão que eu ia falar em relação a isso, eu não vejo com maus olhos a questão da educação continuada, esse é um dos pontos que a gente está aqui. Acredito que você sai à frente, principalmente no assunto desse, está em audiência pública, mas você já sabe o que está sendo discutido, você já sabe as possibilidades de alteração,
Você já reforçou seus procedimentos em relação à proposta, porque amanhã ou depois o nosso calcanhar de Aquiles, tão falado quanto ao honorário, a gente pode ter a medida de onde se defender, né? Saber um pouco mais a respeito da perícia, porque essa é a questão da valorização da profissão. Eu acredito que isso está muito claro lá no Código de Processo Civil, está muito claro para o Conselho Federal de Contabilidade, né, quem são os peritos contábeis, quem vai atuar, em termos de como isso vai ser tratado, se por nulidade ou não, outra história. E muito cuidado e zelo, principalmente na leitura, nisso que eu estou falando. Esse é o recado para a gente bater esse papo. Tem muito livro bacana. Os colegas aqui que hoje palestraram têm, né, livros publicados, já foi falado aqui hoje. Tem muita coisa técnica que você tem que ter sensibilidade, né? Eu já vi muito colega, por exemplo, tratando assistente, né? Para lá, o cara é perito do juízo, né? Parece que botou a toga. Não é querendo humilhar, mas não também querendo supervalorizar, gente. Nós somos assistentes da justiça. Tá lá, a gente é chamado de assistentes do judiciário, né? Se aplicam aos assistentes do judiciário, vai ver lá a norma que fala dentro do Código de Processo Civil quanto aos impedimentos. Né? Tanto que dá uma briga danada que nos meus cursos eu falo, perito não produz prova. Ah, não, é assim, que não sei o quê, né? Que o cara vai lá e eu sou alonga-manos do juiz, eu bati o carimbo, foi para dentro do meu laudo, é prova. Depois do crivo do judiciário, meu amigo. Dá uma pesquisada, dá uma gugada aí para você ver da quantidade de laudo imprestável. Lógico que o juiz tem que fundamentar. Você traz à luz elementos de prova? Traz. Tem diversas regras processuais, documentação nova. A quem cabe trazer documentação? A quem cabe produzir provas e trazê-las aos autos, inclusive na petição inicial? As partes, né, senhores? É documento novo, cuidado, você pode até... Aí já é questão. Muitas vezes o cara vai se esmerar tanto, mas, dependendo da regra processual, pode ter precluído, porque cabe à parte trazer, né? É o princípio da concentração na petição inicial, né? Quem advoga sabe, não é o meu caso, mas sabe que você tem que concentrar todos os seus pedidos. Você não pode ir lá, excelência, tem esse pedido aqui. Eu lembrei mais de um, tem esse aqui, não pode. Você tem, né? Por isso que geralmente você olha a petição do processo trabalhista, o cara coloca tudo, né? Até adicional de prestação de serviço no exterior, sem que ele nunca foi, mas ele põe tudo ali, porque ele não pode fazê-lo depois, né? Então, outro ponto, né? O juiz, eu sou aquele responsável, é claro, a gente tem que ter o maior zelo, o maior esmero, mas a gente não precisa botar a toga. Você tem que preservar a sua independência, você vai olhar o que está ali, mas não precisa colocar a toga, porque são as partes que são obrigadas a trazer ao processo. Tá bom? A questão que eu falo quanto à valorização é exatamente isso. Estarmos juntos aqui, batendo um papo, discutindo, ouvindo esse monte de coisa que eu falei, discordando da maioria delas ou concordando com um bocado. Tenho certeza de que muitos que não estiveram aqui hoje, não vieram aqui hoje, militam contra peritos, tropeçam lá na norma, lá na frente. A gente não está desejando mal, mas a gente tem que parar um pouco para estudar e analisar o ambiente que a gente vive aí. Essa é a nossa profissão. A partir daí que a gente vai passar também a ser mais valorizado. Certo? Feito isso, eu queria agradecer vocês, a paciência, pela voz, pelos tropeços. Se gostaram, muito obrigado. Se não gostaram, muito obrigado também. Espero que a gente se encontre em breve aí. Tá bom, gente? Valeu. Obrigadão.